galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia aqui do Fica em Casa Aprendendo. Para quem não me conhece, eu sou o professor Celso Ramos, o seu professor de biologia, e nessa aula eu quero que vocês fiquem ligados. Nós vamos agora trabalhar sobre grandes biomas do mundo, tá? Eu vou falar um pouco sobre o conceito de bioma, o que é bioma, quais são os tipos de biomas, e eu quero trabalhar nessa aula os principais biomas, que são tundra, a taiga, floresta temperada decídua, floresta tropical, savana, pradarias, desertos. Então vamos lá, pessoal, vamos para o conceito de bioma. Bem, o que é bioma? Bioma, do grego, quer dizer, o bio significa vida. E essa terminação oma significa grupo ou massa. Então, bioma é uma área geográfica onde se desenvolve um ecossistema relativamente uniforme, caracterizado pelo clima, pelo solo, pela fisionomia de sua vegetação. Ou seja, lá no bioma você vai ter região da Terra com latitudes coincidentes, em que prevalecem condições climáticas parecidas, principalmente tem formações vegetais com aparências semelhantes, apresentando o mesmo tipo de bioma. Ou seja, o bioma é uma área onde você vai encontrar uma região que tem um conjunto de espécies característicos típicos daquele local. Você vai encontrar uma vegetação bem parecida, bem caracterizada. Você vai encontrar um grupo de seres vivos que são típicos daquela área, que você não encontra em outros locais. E você vai ter um clima, uma temperatura característica daquele local. Esse é o conceito de bioma, certo? Vamos analisar que o nosso planeta ele é formado por vários ecossistemas, certo? Nós temos aí os ecossistemas, a nossa biosfera, ela tem aí 3 biociclos, né? Nós temos o biociclo chamado talassociclo, que envolve todos os ecossistemas de água salgada. Nós temos o epinociclo, que envolve todos os ecossistemas terrestres. Nós temos o liminociclo, que envolve todos os ecossistemas de água doce. Nós estamos agora estudando o epinociclo, que é todos os ecossistemas terrestres. E o epinociclo, ele é formado, pessoal, olha só, por vários biociclos. Os biociclos que formam o epinociclo são florestas, savanas, campos e desertos. Então, dos ecossistemas que nós estaremos estudando, dos biomas que nós vamos estar analisando, eles vão estar se enquadrando aqui nesses 4 tipos de biociclos, certo? Então, cada biócoro, ele possui os seus biomas característicos. Então, nós vamos agora ver quais são esses biomas. Nós temos, por exemplo, a tundra, certo? Que se encaixa no biócoro do tipo campo. Nós temos aqui a taiga, que se encaixa mais no quesito de florestas, certo? Nós vamos ter aqui a floresta temperada decídua, a floresta tropical, a savana, a pradaria e o deserto. Então, desses biomas mundiais, eu quero mostrar para vocês quais são as características de cada um deles. O primeiro que eu quero analisar com vocês é a tundra. A tundra, como vocês podem observar aqui no mapa, na área destacada, ela fica mais próxima àquela linha chamada Círculo Polar Ártico, ou seja, ele fica ali nas regiões mais próximas ali do polo, uma região muito fria. E nós vamos encontrar esse tipo de bioma no norte do Canadá, da Europa e da Ásia, certo? E uma característica que a gente deve analisar com relação à tundra é o clima. Nós vamos ter neve durante quase todo o ano, com exceção de 3 meses do verão, que vai de 21 de dezembro até 20 de março. Mas na maior parte do ano nós vamos ver a tundra desse jeito. Quando chega no período do verão, uma boa parte do sul da tundra fica um pouquinho mais quente, a temperatura fica um pouco mais amena, e aí a neve ela vai se descongelar, só que de maneira incompleta. E aí o solo ele vai ficar bastante alagado, com apenas a cobertura externa vai ficar exposta, mas ainda vai ter bastante gelo, muita água gelada naquele ambiente alagado.
E isso vai fazer, essa baixa temperatura, vai fazer com que a vegetação tenha uma seca fisiológica. Ou seja, embora o ambiente esteja encharcado de água, as baixas temperaturas elas fazem com que o metabolismo das plantas daquele local diminua. E esse metabolismo diminuído impossibilita que as gramíneas, os vegetais daquele local, eles vão ter pouca facilidade de absorver a água do ambiente. Então, você vai ver as gramíneas com um aspecto meio que seco, certo? Então, mais ao norte da tundra, que é no ambiente mais frio, porque é mais próximo ao polo, né, ao polo norte, você vai ter neve e rochas nuas. E onde você vai encontrar rochas nuas, você vai perceber a presença de líquens e de musgos. Os líquens, para quem não sabe, são aqueles organismos que são formados pela união de fungos com algas verdes, certo? E os musgos são plantas briófitas, são vegetais muito pequenos, que não têm vascularização, não produzem vasos condutores, mas eles são muito adaptados para viver em ambientes inóspitos. Então, na tundra, nós vamos encontrar basicamente comunidades pioneiras, como musgos e líquens, certo? Mais ao sul, que é na região onde fica mais quente, nós vamos encontrar gramíneas e arbustos. Uma vez que a temperatura é um pouco maior, as plantas elas vão ter mais capacidade de absorver a umidade terrestre. Os animais que a gente vai encontrar vai ser a rena ou o caribu, certo? Nós vamos encontrar o boi amiscarado, que tem essa característica de ter bastante pelo e ele tem um cheiro semelhante ao almisca. O almisca é um perfume que é obtido de um outro mamífero, que esse perfume ele tem um alto poder de penetrância, certo? Mas daí ele conseguiu ter esse apelido, ok? E muitos outros animais adaptados a ambientes frios nós vamos encontrar na tundra. Agora, mais ao sul da tundra, nós vamos encontrar esse segundo bioma. Percebam que os biomas eles vão estar localizados numa mesma latitude ao longo do planeta. Então, logo ao sul da tundra, nós vamos encontrar a taiga, que é mais conhecido como floresta das coníferas, certo? Então, o clima vai ser tão rigoroso quanto na tundra, só que, nesse caso, esse ambiente aqui, ele vai ter mais condições, vai ter uma estação quente mais longa, certo, pessoal? E aí, como eu já mencionei para vocês, nós vamos encontrar os pinheiros, são árvores conhecidas como coníferas, até mesmo por causa do formato que essas árvores apresentam, formato de cone. E elas têm uma característica que é o fato de possuírem folhas aciculares, folhas com formato de agulha. E isso faz com que elas consigam sobreviver em ambientes frios. Além das árvores coníferas, nós vamos ter grande quantidade de musgos, que são briófitas, e grande quantidade de líquens. Além desse tipo de vegetação, nós vamos encontrar os alces, certo? Alguns ursos, bastante lobos, até mesmo porque nesse ambiente nós vamos ter também uma grande quantidade de pequenos mamíferos que atraem esses carnívoros. Então, essas martas, esses visons, né, são atraídos por esses esquilos aqui, que são mamíferos que têm grande quantidade, que se alimentam principalmente das sementes que esses pinheiros produzem lá na taiga, certo? E aí nós vamos encontrar também aves migratórias. Então, essas aves migratórias, durante o período de inverno, elas vão para o sul, que é um ambiente mais quente, ok? Agora nós vamos para o terceiro bioma, floresta temperada decídua. Olha só, nós vamos encontrar esse bioma na Europa, América do Norte, e o ambiente aqui é de clima temperado. Então, quais são as características desse bioma? As 4 estações são bem definidas. Então, nós vamos encontrar espécies de árvores que, durante os períodos de primavera, verão, outono e inverno, elas vão apresentar características distintas. Por quê? Porque, como o próprio nome já diz, ó, floresta temperada decídua. O que significa o termo decídua? Quer dizer que as plantas daquele local, desse tipo de bioma, são plantas decíduas.
Do latim, decídua significa decíduos que caem, ou seja, plantas caducifólias, que possuem folhas que caem, ou seja, no período de frio, essas plantas elas têm um metabolismo diminuído e para elas não perderem energia facilmente, elas deixam cair as suas folhas, certo? E aí nós vamos perceber que durante o outono as folhas vão cair e aí durante o inverno essas árvores vão ficar completamente sem folhagem, porque o metabolismo dela está diminuído. Então as 4 estações aqui nesse local são bem definidas. Essa é uma grande característica das florestas temperadas. As espécies que nós vamos encontrar: carvalhos, nós vamos encontrar as faias, que são plantas decíduas, que deixam cair as folhas durante o inverno. Nós vamos encontrar os bordos também, ok? E aí esses são os animais que geralmente nós vamos encontrar nesse ambiente: javalis, veados, raposas, doninhas, esquilos, arganazes. Então esses pequenos mamíferos aqui, eles atraem outros carnívoros, né? Os grandes herbívoros também têm essa tendência de atrair esses carnívoros. Então tem conforme nós vamos percebendo aqui que a temperatura ela vai aumentando também a biodiversidade desses ambientes, certo? Agora nós vamos mais para a região aqui equatorial do planeta, floresta tropical. Então, floresta tropical, o nome já diz, ela fica entre a região tropical, dos trópicos. Então, essa floresta tropical também tem esse nome de floresta pluvial tropical. Isso significa que esse ambiente tem um alto índice pluviométrico, chove bastante nesses locais, certo? O clima nessa região é quente e, como eu já falei para vocês, altos índices pluviométricos. Uma característica da vegetação da floresta tropical é que elas possuem folhas perenes, árvores perennifólias ou árvores perennifoliadas. Significa que, diferente das plantas decíduas, as árvores perenes, elas não perdem a sua folhagem. Olha só, plantas decíduas perdem a folhagem, certo? São as plantas caducas ou decíduas perdem a folhagem. Aqui não. Essas plantas, elas são perenes, elas não perdem a folhagem. Uma outra característica é que a folhagem é larga, ou seja, são plantas latifoliadas, folhas largas. E isso facilita para que a planta tenha uma maior área de contato com os raios luminosos do sol, para que ela promova aí a fotossíntese. E uma outra característica da floresta tropical é que ela vai apresentar camadas. Nós vamos encontrar gramíneas, árvores, pequenos arbustos, árvores de pequeno porte, árvores de grande porte, até você encontrar árvores cada vez maiores. Isso vai formar camadas. A gente diz que essa floresta ela tem uma estratificação vegetal. Estratificação significa que ela tem camadas, onde cada camada vai apresentar o que a gente chama de microclima. Então, as regiões mais para dentro, mais para o interior da floresta, vai ter uma temperatura mais fria. Enquanto que nos locais mais externos, a temperatura ela vai aumentando, até porque vai aumentando também a luminosidade solar. Uma outra característica é que nós temos aqui a alta umidade e a alta temperatura dessa floresta, ela vai propiciar um maior metabolismo. Ou seja, esse maior metabolismo dos seres vivos, principalmente dos micro-organismos, ele vai propiciar uma alta reciclagem da matéria. O solo ele é relativamente pobre, mas o que faz com que esse solo tenha uma reciclagem? O que faz com que esse solo tenha uma adubação, certo? É justamente esse processo de reciclagem da matéria. As árvores elas vão perdendo folhas, essas folhas secam rapidamente elas entram num processo de decomposição e a matéria orgânica ela vai para o solo e já vai servir como um adubo, certo? Então, a própria floresta ela tem essa
capacidade de auto, de fazer com que o seu solo seja propício para que ela possa sobreviver. Agora, um dos grandes problemas que tem afetado as florestas tropicais é a questão do desmatamento. Até porque, quando você desmata, isso faz com que ocorra o empobrecimento do solo. E como isso ocorre? Você tirando a vegetação, principalmente de mata ciliar, mata que fica próxima a leito de rio, então a raiz ela vai fazer com que, quando você tira as árvores, vai diminuir a resistência ali do solo. Principalmente porque você vai expor aquele solo que antes estava coberto pela cobertura vegetal, antes chovia, mas a vegetação protegia o solo. A partir do momento que você promove o desmatamento, a chuva ela vai cair de maneira direta no solo. E isso vai fazer com que os nutrientes daquele solo sejam lavados, né? O solo ele vai sofrer uma lavagem. E essa água que vai escorrendo ali no solo, ela vai sendo jogada principalmente em leitos de rio. Então, na região terrestre aqui vai acontecer o processo de lixiviação, certo? Principalmente por causa do mecanismo aí de desmatamento, certo? Grande variabilidade de nichos ecológicos são encontradas nas florestas tropicais. E isso faz com que a fauna seja rica e variada, certo, pessoal? Então, o Brasil é muito rico. O próximo bioma que a gente vai estudar aqui é a savana. Então, nós temos, por exemplo, aqui a savana presente na África, na Ásia, a Austrália e as Américas. No Brasil, nós temos uma savana, que é conhecida como cerrado, certo? Mas essa savana também é encontrada aqui na África e aqui na Austrália. Quais são as características? A paisagem típica das savanas são os campos com arbustos e árvores espaçadas. As árvores elas vão ficar numa distância maior uma das outras. Estas geralmente revestidas por uma casca grossa, certo? Essa casca grossa que vai revestir essas árvores serve para reter a água, para que a água não para que essas plantas elas não percam a água facilmente pelo processo de transpiração. Galhos retorcidos, tá? Mas esse tipo de morfologia não é o único desse bioma, que também apresenta outras formas, a depender das condições atmosféricas. Nós vamos ter uma savana onde vai ter um campo com maior espaço aberto, mas também tem aquela savana um pouco com a maior quantidade de árvores. Então, nós temos vários tipos também de savanas. Uma das características das savanas é a presença de grandes mamíferos, principalmente a savana lá da África. Nós vamos encontrar leões, vamos encontrar búfalos, elefantes, girafas, zebras. Então, é aquilo que vocês estão acostumados a ver em documentário de safari, por exemplo, certo? E o último bioma que eu quero falar para vocês é o bioma pradaria, certo? Ocorre em regiões onde a queda pluviométrica é muito baixa para suportar a forma de vida da floresta, ou em regiões de floresta onde as questões edáficas favoreçam o desenvolvimento de gramíneas e favoreça o de plantas lenhosas. Então, nesses ambientes aqui de pradaria, nós não vamos ter condições de tempo para que árvores de grande porte consigam sobreviver nesses locais. Então, uma característica das pradarias é que elas são chamadas de campos, principalmente porque o tipo de vegetação que você encontra nas pradarias são gramíneas. É um ambiente muito propício, principalmente para a criação de gado, certo? Criação de animais bovinos. E no Brasil nós temos um tipo de pradaria que são os campos sulinos ou pampas gaúchos, certo? É um tipo de pradaria. E nós vamos encontrar pequenos mamíferos, vamos encontrar marmotas, lobos, roedores, raposas, coiotes, muitas aves, bisões. Uma característica desse ambiente é que o solo ele é cheio de túneis cavados por animais, como animais que vivem no subsolo, certo? E por último, o deserto, que são ambientes de pouca umidade, clima árido, pouco índice pluviométrico. Uma característica do deserto
é que as plantas elas têm uma característica chamada de xeromorfismo, uma característica que ajuda as plantas a não perder a água facilmente. Pessoal, essa foi nossa aula sobre biomas, eu espero que vocês tenham entendido. Até a próxima, tchau, tchau.